Ciao a tutti! Hoje o Verde Itália está aqui diretamente de Roma. Depois de algumas visitas, a gente veio gravar um conteúdo para vocês. E depois de muita cobrança dos amigos, então hoje o nosso objetivo é fazer um conteúdo rápido, de um dia, barato, com várias dicas, inclusive para quem tem criança, né, que as amigas sempre pedem. A gente já começa esse roteiro um pouco invertido. A gente vai falar um pouco mais do bairro que a gente ficou hospedado e a gente começa pelo Circo Máximos, aqui na parte baixa e mais moderna da cidade. Qual que é o nosso roteiro hoje? Eu vou deixar um print aqui na tela, a gente vai fazer um formato de vlog. A gente ficou hospedado aqui no bairro Testaccio, um bairro que a gente gosta muito, um pouco fora do centro ali principal, depois eu falo um pouquinho melhor sobre ele. E a gente começou aqui pelo Circos Máximos, onde tinham as competições de biga muito antes do Coliseu ser construído. A gente vai passar pelo Coliseu, vai passar pela Fontana di Trevi, fazer o clássico que tem que ser feito numa primeira visita e sempre vale a pena. E depois a gente vai comer doce, comer macarrão e a nossa ideia é terminar no Vaticano. Saindo então ali dos Circos Máximos, levar o meu marido, que se ele não for no Coliseu ele tem um treco, né? Máximos, décimos, merídios. Gente, vir para Roma e não passar no Coliseu com esse homem é a mesma coisa que não vir. E você saindo dos Circos Máximos, segue a avenida, a gente já chega lá em 5 minutinhos. Meu nome é Máximos Décimos Merídios, comandante das Legiões do Norte, servo leal do Imperador. Meu Deus! Nós estamos em novembro, tá bastante frio na Úmbria, onde a gente mora, mas Roma é um clima um pouco mais ameno, tá 17 graus hoje e a gente vinha de semanas de 5 graus, então tá ótimo. Tá super tranquilo, né, vida? Bem assim, no geral. Não, hoje é um dia bom para visitar, tá bem É uma sexta-feira, é início de dezembro. As ruas estão bem assim vazias, né, considerando que é o Coliseu aqui. Então, super recomendo. Tem mais incidência de chuva. Mas, gente, você viaja quando dá para viajar. Se tá chovendo, você vai até o museu e vem aproveitar essa lindeza que é Roma. Como a nossa proposta é fazer um roteiro barato, então, assim, aqui tem o Coliseu, aqui a gente tem o Palatino, onde tem o Fórum Romano, o acesso é por aqui, que é o Monte Palatino. Gente, sai dos Circos Máximos, caminha, vem no Coliseu, aprecia, que eu acho que custa 20 euros para fazer o circuito, a gente também não tá com tempo. Olha o Palatino aqui pela parte de fora, dá para ver as ruínas e daqui a gente vai caminhar para a Fontana di Trevi. Não quer caminhar? Todo esse eixo tem a linha azul de metrô. Vou deixar todas as informações na legenda e vou deixar aqui o link se você quiser comprar o ingresso e estiver com mais tempo. E aí, pessoal, como a gente mencionou, bem de frente aqui do Coliseu, você já tem a saída do metrô. Então fica bem fácil aqui de se locomover. Como é que é a acessibilidade em Roma? Você pode ir do extremo acessível, o céu, ou ir no inferno, né, vida? Porque não tem jeito. Um exemplo aqui, ó, essa é a nova estação de metrô de Roma, que tá demorando anos para produzir, né, para fazer a obra. Por quê? Porque, gente, é uma cidade milenária, uma cidade de milênios que tinha 1 milhão de pessoas vivendo aqui. Então, eles iam escavando e encontrava uma infraestrutura de um aqueduto. Eles escavavam e encontravam uma casa romana antiga. Então, assim, desde o mercado Testaccio, que a gente ficou hospedado, até aqui a região do Coliseu, foi super tranquilo. Tinha acessibilidade, né, tanto para o Coliseu quanto as estações. A rua tá bem renovada, bem plana, então quem tem carrinho de bebê, cadeira de rodas, consegue nesse eixo até o momento se deslocar bem. Então, por hora foi tranquilo. A coisa vai piorando um pouco, onde o centro está muito antigo
e é difícil fazer obra de infraestrutura de mobilidade. Então, por hora aqui, a pessoa consegue ter um bom deslocamento. Saindo do Coliseu, aqui atrás, como eu disse, tá sem muito tempo, tá sem muito din-din, não tem problema, continua caminhando na avenida e a gente consegue ter uma boa vista aqui do Fórum Romano, olha só. Então dá para você conseguir ter uma experiência olhando daqui, tem infraestrutura para turismo, bastante gente aqui lendo as informações. A gente está indo para o monumento ali da Independência do Vittorio Emanuele, que é bem impressionante. E também é gratuito, ó, atravessando a rua aqui, mais monumento aqui da infraestrutura romana. A gente vai deixar umas imagens aqui que vai ficar melhor do que esse meu selfie bem tenebroso. A gente investiu 2 horinhas, tá? Nessa região agora de manhã. Tudo bem, a gente tá gravando conteúdo, mas para uma primeira vez, se não for acessar o Palatino e o Fórum Romano, tá excelente. Bate perna aqui e a gente segue na avenida agora, com bastante acessibilidade até o momento, para carrinho de criança. Se tiver alguém cadeirante, consegue deslizar bem aqui, sabe? Sem muito atrito, sem muita confusão. Então, o nosso próximo destino é passar pelo monumento Vittorio Emanuele II, que é muito imponente, e seguir para a Fontana di Trevi. Como a gente está indo para a Fontana di Trevi, então olha só, a gente começa a acessar a parte mais antiga, começa a ficar mais complexo um pouco a mobilidade aqui no centro e já mudou completamente, né? A gente entra nessa atmosfera bem mais fechada, de ruelinha, e a gente está chegando ali perto da Fontana di Trevi e depois vai para o Panteão, ou seja, o coração histórico aqui de Roma. A gente chegou aqui na Fontana di Trevi, deu mais ou menos 3 quilômetros desde o nosso hotel, passando pelos Circos Máximos, Coliseu, só que tá fechado para fazer aquela cena clássica de jogar a moedinha. A Fontana passou por um monte de reforma, ela tá linda, abriu um sol, a gente começou com um dia bem nublado, então deixa o espírito de turista, quem sabe você não tem uma boa surpresa. Para quem não sabe, o prato favorito do Magdiel é Carbonara. E a gente recebeu uma recomendação de um amigo romano de vir até o Luciano. Tem que fazer reserva. Eles pedem o número do cartão de crédito, não é cobrado nada, mas se você não aparece, tem uma multa aí. Eu vou deixar as informações na legenda. Ele foi considerado um dos melhores carbonaras de Roma e a gente então chegou na melhor hora do dia, que é comer. Mangiamo. Eu vou deixar as imagens aqui para vocês. Nós pedimos uma entradinha de uma cebola gratinada com queijo da região e algumas castanhas, amêndoas. Nós pedimos 2 negrones, que são as nossas bebidas favoritas aqui. E também o clássico carbonara. Lembrando que o Luciano venceu muitos anos com o melhor carbonara aqui de Roma, por isso que ele é tão concorrido, é importante fazer reserva. E aí a gente vai contar para vocês depois. Também vou deixar os preços na legenda, tá? Nosso degustador oficial de carbonara desse canal. Vai lá, vida. Super cremosa. Incrivelmente maravilhosa. Olha o tamanho da panceta. Mamma mia. Bem servido de panceta. Então vamos lá. Bom, ele foi pro céu e voltou. Luciano aprovado? É a melhor carbonara de Roma. É a melhor carbonara que eu já comi. Então tá maravilhosa, porque o que você já comeu de carbonara nessa vida, gente, ela vem assim, tá? Antes de ser destruída, ó, maravilhosa, super cremosa. Ganham aqui, super indicação. 19 euros, mas assim, os melhores que a gente já pagou. Sim. E um Negroni super equilibrado, também maravilhoso. Nós não íamos comer doce no Luciano, daí ele sugeriu um panetone que a gente tem em dezembro da casa com zabaione, que é um creme de gemas de patisserie. E a gente pediu com um cafezinho e ok, ele foi super gentil, a gente aceitou. A sorte é que eu tô sem espaço na minha mochila, senão eu ia levar um panetone inteiro deles, gente. Muito bom. Então se você estiver aqui em dezembro, coma uma fatia de panetone com o creme de zabaione.
do Luciano. É maravilhoso. Com um cafezinho. A gente acabou de sair do Luciano, a gente super recomenda. Foi a melhor carbonara, né? Que a gente comeu na vida. Foi a melhor carbonara. Assim, ó, muito bom. Não é muito barato, custou 19 € cada carbonara. Mas, de novo, né? Carrega todo o prestígio que esse restaurante tem. Super autêntico. E como a gente tá fazendo como se fosse um vlog, então a gente bateu perna, fez um passeio não muito caro essa manhã, né? A gente passou pelos pontos turísticos principais. E meu marido quer um perfume. E a gente, na Umbria, ali onde a gente mora, não tem uma loja exatamente grande. Não é comum nesse YouTube, mas a gente vai lá na Sephora agora dar uma curiada. Eu sei que vocês gostam de ver preço e compra. Então vamos dar um pulinho lá para esse homem comprar um perfume hoje. E no caminho, para ir achar um perfume para o meu marido, a gente está passando pela Piazza Navona. Ela é um dos pontos de interesse. Ela tem um formato de um antigo, como se fosse um circo romano, é muito parecido inclusive com o Circo Maximus. E só perceberam isso depois de muitos anos, né? E aqui também acontece o Mercadinho de Natal de Roma, uma das partes do mercadinho. Então se você estiver aqui em dezembro, traga as crianças, tem carrossel, a gente vai deixar as imagens aqui. E também tem uma arquitetura bem icônica e tem uma fonte renascentista, uma fonte renascentista e um obelisco. Para variar, o Império Romano chegou no Egito e assim como ele fez com a Grécia, ele olhava, gostava, corta, leva embora que eu vou levar para Roma. Então, durante esse período de dominação, a gente tem muito essa influência egípcia. Lembrando, né? Cleópatra, Júlio César. Então passem pela Piazza Navona, mais um lugar que não paga nada para você visitar em Roma. Sobre mobilidade, ó, ali atrás, não sei se dá pra ver, tem um pai de gêmeos. Então ele tá com um carrinho com duas crianças. Então assim, até o momento, recapitulando, Circos Máximos, Coliseu, o Palatino ali, a gente passou pela Avenida, Fontana di Trevi, Panteão, Piazza Navona e agora indo pra Piazza Espanha. Trechinhos mais difíceis, outros nem tanto, mas dá para fazer com criança, com carrinho, quem precisa de acessibilidade, cadeira de rodas. Então assim, dá para administrar. Tem trechinhos um pouco mais complexos, mas é tudo plano, eu acho que isso já é muito bom. Vida, você falou que queria comprar um perfume, mas você foi seduzido pela ATM, é isso? A ATM talvez tenha uma coisa lá pra mim que eu tô buscando há algum tempo já. Pra quem não sabe, o Magdiel tem quase 1,90 m de altura. E achar calça pra ele é um certo sofrimento. E você tá querendo uma calça jeans, né? Ele quer uma calça jeans. Então tá bom, vamos lá aproveitar que é Natal, que a gente já tá aqui em Roma. E comprar uma calça. E a gente precisa achar perfume, calça. E a gente vai comer o carbonara e essa é a nossa vida. A gente passou aqui na ATM, a caminho do perfume da Sephora. É uma loja de departamento, assim como o pessoal fala muito da Primark, mas o Magdiel tá um problema. Ele tem 1,90 m quase, é bem difícil achar calça pra ele. E né, vida, a gente encontrou uma calça jeans pra ele. Foi feito praticamente sob medida. 29 €, eu achei justo. Se você tá convertendo é sempre uma questão. Mas eu também vi calças aqui por 50 € quase. E aí eu acho bem caro. Até porque é uma loja de departamento. E a gente não tá falando de uma calça de alfaiataria necessariamente. Então, não sei, eu acho que 30 € é justo. Mais do que isso, investir numa calça jeans eu acho um absurdo. Então a gente olhou aqui, tem camisetas por 10, 15 €. Ele não tá precisando de mais nada. Aliás, não sei, né? Ele tá sassaricando. Deixa eu ver o que ele viu ali. Vamos ver se a gente olha. Ó, 19 €, malha ali, ó. A gente tá no setor masculino. Ó, ele adora essas camisas, como é que é? Xadrez de lenhador? Xadrez de lenhador. Quanto que tá? Essa tá 49 €. 49. Mas ela tem o inverno de frio. De frio, é mais grosso, a temperaturas e tudo mais. Eu achei caro. Depois vocês colocam aqui nos comentários se vocês acharam caro ou barato. Principalmente se você tá com real, eu achei bem caro. Até pela qualidade que oferece.
Mas iremos de calça jeans hoje então. Mostra sua calça jeans. Calça jeans nova, podemos sair agora para fazer novas trilhas. De calça jeans, meu Deus. Agora tem que achar seu perfume. Já vamos pra Sephora agora. Então, depois da Piazza Navona, bora ter um dia de consumo aqui em Roma. E seguindo reto a EGM, a gente tá indo pra Piazza Espanha. E tem várias lojas de grife, tá? Então a gente passou pela Cartier, pela Prada, pela Tiffany's. Então quem estiver muito disposto a gastar, aqui é o lugar. Marcas icônicas, né? Marcas italianas. E chegamos aqui na Piazza Espanha. Olha só, no fim tava um dia nublado e, gente, deu um dia lindo. Por isso que eu falo, tem que arriscar, porque pode ser uma grata surpresa. Chegamos na Piazza Espanha, que tem esse barco bem icônico. As crianças adoram descer ali e a gente também gosta de descer na água, mas tem um motivo especial porque o que o Magdiel quis passar aqui hoje. Conta aí para os seus inscritos do YouTube. Tivemos duas grandes produções feitas aqui, gravadas aqui, que uma delas foi o John Wick 2. A gente ama. Onde eles desceram aqui lutando, ele e o Cassius. E a outra foi a grande famosa série da Emily em Paris, que também foi gravado algumas cenas aqui. Você vai admitir que você gosta de Emily em Paris, então no começo você me julgava. Não assumo que eu assisti. Tá. Vi cenas. Você viu cenas da Emily aqui. Gente, não perdeu um episódio, tá? Então é isso, o cenário de gravação aqui do filme John Wick. Tem uma igreja bem bonita em cima. Não pode mais sentar na escadaria. E aqui a gente tem a fonte icônica. A gente vai capturar algumas imagens aqui. Uma das melhores coisas aqui em Roma, principalmente para você que tem criança, são os pit stops de Roma. O que é isso? Então, por exemplo, aqui a gente está na Piazza Espanha, a gente tem o metrô logo atrás e ali a gente tem um pit stop. Aqui, basicamente, é um lugar onde você consegue ter trocador, banheiro, você consegue pedir informação. Então, principalmente para a criançada que não aguenta caminhar tanto ou alguém que precisa de algum descanso, mobilidade, ali é um excelente lugar. Então, alguns têm até ponto de acesso à internet. Se você precisar vir para Roma, vou deixar o link aqui, nosso guia completo de Roma para a família, principalmente com criança, e um mapa vitalício. E já escurecendo, 4 horas da tarde, a gente está em dezembro, os dias escurecem antes. A gente caminha aqui pelo Rio Tibre. Maravilhoso, inclusive a gente tem uma série completa em Valnerina, onde corre o Rio Nero, o principal afluente do Rio Tibre. Eu vou deixar aqui no link da descrição uma das séries mais bonitas que a gente fez na Úmbria. E a gente segue agora para o final do nosso roteiro. Então a gente saiu lá da Piazza Espanha, tá indo ver o Castelo de San Angelo e o Vaticano. Tá bem tarde, a gente não vai entrar na Basílica, infelizmente. Mas pelo menos andar ali na Piazza, né, vida? É bem bonito, vale a pena. E vai ver o castelo também. Tudo isso gratuito, ainda no nosso foco de fazer um roteiro baratinho por aqui. Depois que a gente atravessou a ponte de San Angelo, que é a mais bonita, a gente tem aqui a entrada do Vaticano. Esse horário já tá tarde, a gente não vai conseguir entrar na Basílica. Tem uma recepção também ali, né, para os peregrinos. Esse ano foi ano de jubileu. E você pode caminhar, é livre, né, é uma área pública, mas de fato você não vai conseguir aproveitar. Então, a nossa recomendação é que, se você tiver só um dia, passa por aqui, é incrível. E mesmo escurecendo mais cedo, ele vai ficar todo iluminado daqui a pouco. Se você tiver 2 dias, faz um dia clássico e reserva um dia para vir para o Vaticano, conhece o museu, se você conseguir. Entra na Basílica, é gratuita a entrada, você pode vir no período da manhã. Então aqui já fica do outro lado do Rio Tibre.
a gente se despede desse vídeo de hoje de Roma. Espero que vocês tenham gostado. A ideia era mostrar uma Roma prática para toda a família, caminhando, gastando pouco. A gente termina aqui no Vaticano, vai deixar as imagens para vocês. A gente vai voltar para a estação agora. Não esquece do nosso guia completo, Roma para criança, e vários pontos para a família toda, acesso vitalício. Vou deixar aqui na descrição. E curte, segue, compartilha e até o próximo vídeo.